A primeira coisa que me chamou a atenção vendo o filme, até porque faz parte da primeira cena do filme, é a questão do uso das palavras, né? Porque abre o filme, a Jodie Foster, que é a mãe do menino que foi agredido, redigindo um termo de acordo, de compromisso, nas palavras dela, sentado no computador. E a primeira coisa que ela fala é que o menino, o agressor, que agrediu o filho dela, está armado com um pedaço de pau. Imediatamente, o pai do agressor, que a gente vai ver logo em seguida que é advogado, inclusive, que trabalha com as palavras, chama atenção para isso. Peraí, armado? E aí, logo de início, ele já tem ali uma pequena, breve negociação sobre esse uso das palavras. Não, é armado ou segurando um bastão. E isso a gente vai vendo ao longo do filme todo, né? Porque ela, a Jodie Foster, que ela está armada no sentido figurado o tempo inteiro, ela o tempo inteiro faz questão de escolher as palavras para qualificar o ato do menino que agrediu o filho dela. Então, ele estava armado, o filho dela foi desfigurado, e a gente percebe ao longo do filme que ele não foi desfigurado, ele perdeu o dente, mas vai botar um outro dente. E foi só um inchaço na boca. Eu me lembro que tem alguém que faz essa correção, né? Não, mas ele está inchado, depois vai desinchar, ele não está desfigurado, né? Ela está o tempo todo ali insistindo em palavras duras, pesadas, né? E como isso impacta, né, na construção ali daquela relação. O uso dessas palavras, de uma certa forma, vai escalando ali aquela situação tensa, que vai ficando ao longo do filme cada vez mais tensa. Me chamou muito a atenção na dinâmica da conversa dos pais, né? Como é que a escalada do conflito vai aumentando e como é que faltou, né, um mediador ali que pudesse separar um pouco. Olha, vamos ouvir só um, vamos ouvir só outro. Por diversas vezes no filme, os pais do agressor tentam sair do apartamento, tentam encerrar aquela conversa, e porque um vizinho olha, porque um cachorro late, eles são chamados de volta, e a coisa só vai crescendo. Quer dizer, um mediador ali, um neutro, poderia dizer, olha, por hoje está bom, nós já avançamos, vamos tentar, então vamos marcar um outro momento, vamos refletir, né? E começam umas discussões que já não têm tanto a ver com a dinâmica das crianças, com o conflito das crianças, e sim com o pano de fundo do relacionamento de cada casal, né? E essa coisa do neutro, como você estava colocando, Renata, é importante também até para reenquadrar essas palavras que a Carla estava mencionando, né? Porque o uso das palavras causava impacto nas pessoas. E o neutro, ele tem condição, com as ferramentas que ele está habilitado a utilizar, de ir de alguma forma ali neutralizando essas situações e revertendo esse panorama adversarial, digamos assim, com que a coisa que inicialmente estava se colocando de maneira pacífica vai escalando, né? Então ele vai retomando esse ambiente, né, de tranquilidade. É o que você falou de possibilitar que avance, né? Na verdade é isso, não avança, fica rodando em círculo. O que avança é o conflito, é a espiral do conflito, mas a solução não parece chegar nunca. E tem várias oportunidades, né? Que eles saem e voltam, vão e voltam. E fica rodando em círculos, como vocês já pontuaram, e não sai dali, ou seja, não tem um progresso, não tem uma visão de futuro, não tem uma perspectiva, né? E o que eles dizem estar ali é para tentar resolver. Então, o objetivo do que seria a reunião daqueles casais que aparentemente não se conheciam, não tinham intimidade, esse objetivo não foi atingido, eles só ficaram ali potencializando e escalando não só aquele conflito, como outros conflitos que surgiram a partir do momento que eles começam a trazer para a cena a relação deles também como casais, e isso poderia ter sido evitado com essa participação dessa terceira pessoa que só de organizar a dinâmica, organizar as falas, usar as técnicas, as ferramentas e até perceber um momento de tensão, sugerir um corte, uma remarcação, vamos interromper e sair, o que eles tentaram fazer e por algumas vezes não conseguiram. O casal vai embora, chega no corredor e volta. O pai do menino machucado até tenta, sugerindo o bolo, o café, percebe que são tentativas de romper a dinâmica, mas que acaba voltando, caindo na armadilha da escalada do conflito. Em poucas oportunidades eles investigam também
a origem do conflito, né? O que se deu naquela situação, né, Eliana? Exatamente. Em poucos momentos, já muito no final, depois da mãe do menino, que é o acusado, né, de ser o agressor, quando ela passa mal, volta, sai do banheiro, em algum momento ela fala, mas eu fiquei pensando, mas por que ele bateu? Ele foi xingado, vem aquela história da gangue, mas o que se percebe ali é que a cena já começa com os dois meninos rotulados. Um é o agressor e o outro é a vítima. Ninguém parou para se aprofundar no porquê, no como, no quando, no onde. Onde é que estava a origem da situação? O que aconteceu? O que poderia ter levado um a ter o impulso de machucar o outro? O que esse outro falou, deixou de falar? A violência não se justifica, mas se é que houve tanta violência, porque isso não fica claro, se percebe que um casal acentua um pouco mais e o outro tenta minimizar, então o fato em si não foi esclarecido, mas o que me chamou muito a atenção é que não se preocupou em investigar a origem do conflito. E quando a própria mãe sugere, ninguém dá muita bola, não dão espaço para conversar sobre isso. E é interessante observar que existem muitas questões dos próprios casais que vêm à tona ao longo do filme, né? E que impactam a percepção deles sobre aquele conflito. Então, muitas vezes, eles eles polarizam, como a Liana falou, né? O agredido e o agressor. E, no entanto, existe uma série de questões pessoais dos pais que estão impactando a percepção deles sobre o que de fato aconteceu ali naquela situação. Os pais dos meninos, né? Uhum. Tanto o pai do agressor quanto da vítima, eles começam a lembrar que quando eles eram garotos também brigavam na escola, também saíam às vezes no braço, enfim. Aí a mãe até pontua, mas não com um pedaço de pau, não nesse nível, não sei o que lá. E eles acabam, de uma certa forma, se identificando um pouco com aquela situação dos meninos, né? Talvez porque na cabeça deles fosse uma dinâmica um pouco de brincadeira de menino mesmo e tal. Tem essa questão cultural também, que é interessante, né, Carla? Mulheres e homens com as brincadeiras, não é? Porque nessa hora você vê isso, né? Eles antes estavam, os dois polos eram dois casais. Aí quando os homens acham esse ponto em comum e começam eles, não é se aliar propriamente, mas eles se unem ali em volta desse ponto comum. Aí as mulheres, por si só, que ficaram fracas ali também se aliam. E é curioso justamente a situação do celular, né? Como aquela utilização do celular ao longo daquela conversa impacta a dinâmica. Primeiro porque ele muitas vezes interrompe um momento de tensão, criando um impasse. Na verdade, né? Por várias situações, o celular entrou ali e foi mais uma pedra na escalada daquele conflito. Quando a própria que atirou o celular dentro do vaso de plantas adora ver o marido ali, ele sentadinho no chão como um menino indefeso, como um advogado super poderoso que através do celular estava ali quase que contendo um problema com um comunicado de imprensa e tal, que é a atividade profissional dele, ali naquele momento ele estava absolutamente indefeso. Que aí tem uma cena de dois meninos no parque. Provavelmente são eles dois. Talvez eles tivessem conseguido passar pela questão que né, em um determinado momento os unia ali, né, no conflito. Talvez eles próprios tenham se resolvido. Já superaram. E, no entanto, os pais se viram ali naquela situação. O conflito não é mais entre os meninos, é entre os pais que criaram um outro conflito. Exatamente.